Olá, pessoal. Fim do feriadão. Eu podia ter aproveitado para gravar vídeos desde o começo, mas só fiquei com vontade de gravar agora, tá? Então, dando prosseguimento à série sobre topologia geral, hoje eu pretendo, nesse vídeo, encerrar as discussões sobre funções contínuas, para depois, no próximo vídeo, entrar em compacidade, tá? Aliás, não em compacidade, entrar em convergência, só que do ponto de vista topológico. Tá? Provavelmente a parte final desses vídeos, dessa primeira temporada, vai ser sobre convergência num contexto de convergência, tá? Mais geral que topologia, mas a gente chega lá. No último vídeo, a gente viu, a gente discutiu sobre topologias fracas, né? Como se você tem X um conjunto, X um espaço topológico, e para cada I pertencente a I, né? O I aqui está percorrendo um conjunto de índices, né? E para cada Izinho você tem uma função que sai do conjunto X e vai no espaço topológico XI. Então, a topologia fraca induzida pelas FIs tem como subbase os conjuntos da forma que, essa aqui, que são pré-imagens de sujeitos de subconjuntos abertos de xi pelas FIs para cada I. Então, quando a gente pega interseções finitas de coisas dessa forma, o que a gente tem vai ser uma base para a topologia em X, para essa topologia fraca em X, que é a menor a tornar todas essas funções FIs contínuas. A gente viu isso no último vídeo, tá? Eu não mencionei, mas há outros nomes. Essa topologia também é chamada de inicial, tá? Como, se não me engano, foi o Cirineu que mencionou no Facebook, que ela é inicial quando você pensa no POSIT no conjunto parcialmente ordenado das topologias em X. Só que você também pode interpretar esse inicial, pode ser uma regra mnemônica para você gravar, né? Já que vai ter a topologia final. Mas você pode pensar que é inicial porque quando está nas setinhas aqui, é a topologia que você coloca no início da seta. Tá? Para quem é categorista ou entusiasta de categoria, dá para obter essa topologia em certo sentido. Ela é um objeto universal numa categoria apropriada, tá? Só que, curiosamente, ela não vai ser um objeto inicial dessa categoria, ela vai ser um objeto final. Mas, enfim, são coisas da vida. Tá? Enfim, o que eu deixei para falar nesse vídeo foi o foco particular na topologia produto. Topologia produto aonde, né? No produto cartesiano, né? Nesse produtor aqui, onde cada x é um espaço topológico. Então, pelo modo como a gente definiu, essa topologia produto, ela é a menor topologia que faz
a tornar cada projeção contínua. Cada projeção, vou escrever assim, PJ, porque o izinho tá ali, né? Ia ficar ruim. Quando a gente pega isso aqui, pega uma iupla típica do produto e manda na jésima coordenada da iupla, tá? Isso para cada J. Então, a tornar cada projeção contínua. O problema dessa descrição, às vezes, é que, eventualmente, a gente precisa da descrição explícita dos abertos aqui no produto, tá? Eu vou acabar mostrando, eu espero mostrar que para muita coisa a gente não precisa da descrição da topologia produto, dos abertos dela, a gente só precisa dessa propriedade. Só que, como eventualmente é bom, então vamos dar uma discutida rápida em como é essa coisa, tá? Porque ela costuma confundir um pouco o início. Então, o motivo da confusão, em geral, está na cardinalidade desse conjunto de índices aqui. Porque no último vídeo a gente viu que vamos pensar que o conjunto de índices só tem dois elementos. Tá? Quando só tem dois elementos, os abertos básicos de x0 cartesiano x1 são uniões arbitrárias. Opa, esqueci como escreve. Uniões arbitrárias de interseções finitas. Eu tô abrindo completamente a definição aqui. Interseções. Eu realmente escrevi como escreve. Interseções finitas de conjuntos da forma. Dessa forma aqui. O cartesiano x1 e x0 cartesiano v, onde esse cara aqui está contido em x0 e é um aberto do x0, e esse aqui eu só vou colocar um aberto de x1. Tá? Por que isso? Porque isso aqui é a pré-imagem. Eu vou colocar aqui a pré-imagem da projeção em 0 desse cara, e isso aqui é a pré-imagem da projeção em x1 desse cara. O legal é que quando a gente pega interseções finitas de coisas assim, por exemplo, se a gente pega esses dois e intercepta, o que a gente vai ter é isso aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Quando a gente pega esse aberto subbásico e intercepta com esse aberto subbásico, o que a gente vai ter é essa espécie de retângulo, onde cada fator, por assim dizer, é um aberto no seu respectivo espaço. Qual o problema? Tá? O problema é que, desse exemplo, a gente generaliza facilmente que se o conjunto de índices é finito, então, quando a gente faz... então, conjuntos dessa forma aqui, ó, deixa eu escrever assim.
Então, quando a gente fizer isso aqui, tá? Digamos, tá, peraí, deixa eu escrever. Isso, tá. Se o conjunto de índices onde os espaços topológicos estão indexados, se ele é finito, digamos, vai de 0 até um n natural, então, quando a gente pegar produtos cartesianos dessa forma, aqui, ó, o zero cartesiano 1, bababá, cartesiano n, onde cada UI é um aberto de xi, então essas coisas vão ser abertos básicos do produto cartesiano desses espaços topológicos, tá? Até aí tudo bem. O problema é que a gente, no começo, a gente pensa que dá para generalizar isso para um conjunto de índices infinito, tá? Então, a pergunta: se I é infinito, então, se o conjunto de índices é infinito, maior ou igual que LF0, e o I contido em xi é aberto para cada I pertencente a I. Então, esse produto, quando a gente fizer o produtório de todos esses caras, isso aqui está contido no produto do espaço todo. Então, será que isso aqui é aberto no produto? Porque, vejam, recordando, a topologia produto é a topologia fraca induzida pelas projeções. Então, abertos básicos vão ser interseções finitas de abertos do xi, interseções finitas de pré-imagens de projeções de abertos dos respectivos espaços que estão sendo feito o produto, tá? Acontece que, em geral, isso aqui só vai ser um aberto se no máximo uma quantidade finita de UIs for diferente do XI, tá bom? Para mostrar, para convencer vocês disso, observa esse exemplo aqui. Vamos considerar a reta real, tá? E aí vamos olhar o produto de enumeráveis cópias dela. Vou colocar, escrever assim. Eu usei ômega aqui atrás? Não, acho que não. Tá. Então, vamos pensar nesse cara aqui, tá? Só que não com a topologia produto, mas com a topologia cujos abertos básicos são da forma isso aqui, Vn, n pertencente aos naturais, onde cada Vn está contido em R e é aberto. Tá? Sem restrições quanto a quantos desses VNs podem ou não ser abertos. Podem ser diferentes da própria reta, tá? Então, em particular, a gente vai ver que essa não é a topologia produto. Então, não é a topologia produto. Como a gente vai ver isso? A gente vai ver isso de um jeito bastante perturbador. Porque a gente vai considerar essa função aqui. Φ de R em R. N, tá? Lembrando, né? É importante lembrar
Isso aqui é o conjunto de todas as funções que saem dos naturais e chegam na reta, tá? São o conjunto das sequências, tá legal? Que às vezes nem todo mundo está familiarizado com essa notação. A função φ que a gente vai considerar, ela vai pegar um número real e vai levar na sequência constante, que atribui esse número real em cada uma das entradas da sequência. Legal? Bom, agora vamos nos lembrar de uma coisa. Ah, tá, deu um salto porque eu abri a lousa da aula anterior, porque eu quero lembrar de um resultado. Eu quero lembrar desse resultado aqui. Isso, esse aqui. Observem que quando a gente pega e coloca a topologia fraca induzida pelas funções FI, eu cheguei a mencionar no vídeo, eu acredito que eu até tenha provado, não lembro mais, que uma função que sai de um espaço Y e chega no X com a topologia fraca, ela vai ser contínua, se e somente se quando a gente fizer a composição dessa função G com cada uma das funções FI a que induzem a topologia fraca, se somente se essa composição for contínua para cada I, tá? Então, quando a gente está no caso da topologia produto, então, só um parênteses aqui. Quando a gente está no caso da topologia produto, o que acontece é que, vou colocar assim, se esse produtório aqui, vou escrever assim, tá? Isso aqui é o produto de N cópias de R, tá? Como conjunto, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então, se esse cara tem a topologia produto, então quando a gente pega uma função g que sai de R e vai nesse produtório, essa função ela é contínua se e somente se quando a gente fizer a projeção na enésima coordenada composta com g, isso aqui é um negócio que vai sair de R, vai chegar em R, é contínua para todo N. E daí? Bom, essa enésima projeção dessa função g que sai do R e chega no produtório, ela é exatamente você pegar a enésima componente da função, tá? Então, se isso aqui fosse a topologia, se essa topologia que a gente colocou aqui, pegando esses produtos arbitrários de abertos sem restrição, basta que seja aberto, não precisa colocar aqui no máximo uma quantidade finita deles, diferente do espaço todo. Sem essa restrição, ou seja, quando a gente considera isso aqui, que vai dar uma topologia, essa função aqui não vai ser contínua, essa φ. Só que, se isso aqui tivesse com a topologia produto, ela teria que ser. Porque em cada uma das coordenadas, o que a gente está fazendo é identidade. E a identidade é contínua. Então, a gente vê que essa topologia, essa ideia que às vezes parece mais natural, de que, vamos generalizar e colocar como um aberto básico no produto, é simplesmente produto arbitrário de abertos. Tá? Isso não dá uma topologia tão bem comportada. Tá? Então a gente vai ver que essa φ não é contínua quando está com essa topologia. Bom, se a φ fosse contínua, então, se φ fosse contínua, ela seria contínua no zero, em particular.
Isso significa que para qualquer aberto da... Então, pega o zero, vamos supor que a função, vamos supor que a função continua no zero. Então, quando eu pego o zero e mando pela phi aqui, ele vai me mandar na sequência nula. Tá? Na sequência que é zero para todo n natural. Então, se essa função φ fosse contínua, dado qualquer aberto da sequência nula aqui nesse espaço, a gente já conseguiu um aberto aqui em torno do zero, tal que todo mundo que está nesse aberto em torno do zero iria no aberto que a gente pegou aqui. Só que vejam qual é o problema. Pela definição que a gente deu dessa topologia diferente, quando a gente pega esse produtório aqui, ó, dos intervalos abertos, quando a gente pega isso aqui, cada um desses é um abertinho na reta em torno do zero. E então o zero pertence a cada um deles. Então, quando a gente olha a sequência nula pertence a esse aberto desse espaço, tá? O problema é que agora, como esses abertos estão ficando arbitrariamente pequenos, é difícil falar o R de vocês, às vezes, de vocês capixabas. Não vai ter um intervalo em torno do zero, tal que todo mundo cai nele. Quer ver? Nota que se epsilon é maior que zero, então, quando a gente pega um x que pertence ao menos epsilon, quando a gente faz a φ do x, que é a sequência constante igual a x, ela não pertence a esse u. Porque quando a gente pega um n natural tal que o 1 sobre 2an é menor que o... Não, pera. Não, me confundi, calma. Eu ia escrever abobrinha. Basta que a gente pegue esse n, tal que 1 sobre 2an seja menor que o módulo de x. Porque, nesse caso, porque isso aí implicaria que o x ele não pertence a esse negócio aqui. Mas isso aqui esse x é uma das coordenadas dessa φ de x. Então, para o φ de x estar no U, cada um desses x, que é o mesmo, tem que pertencer a esse cara. Só que como esses intervalos estão convergindo para o zero, em certo sentido, então não tem como uma sequência que não seja a toda nula estar nesse negócio, tá bom? Então, a função não pode ser contínua no zero, portanto, ela não é contínua. O problema foi, então, justamente essa topologia que a gente colocou. Então, produto arbitrário de abertos num produto de espaços topológicos não é necessariamente aberto, tá? Então, o que a gente consegue garantir, então, desse modo, assim, podemos garantir apenas que conjuntos da forma, ou melhor, conjuntos da forma
assim, produtório de VI. Eu já vou voltar para o caso geral. Eu pelo menos costumo chamar isso de suporte. Tá? Vamos chamar isso aqui de V. Então, suporte de V é o conjunto. Então, o suporte de V é o conjunto de todos os índices onde o iésimo aberto que está no produto é, é, é diferente do espaço todo no qual o aberto se encontra. Então, com V contido em X e aberto, né? Então, se a gente quiser fazer um jeito meio tosco de escrever isso, a gente pode escrever assim, ó. No caso, se fosse igual a n, a gente poderia escrever uma coisa assim. Tem o V0, cartesiano V1, cartesiano V2, cartesiano V3, cartesiano tararã, cartesiano Vn, para algum n que depende do V. Cartesiano R, cartesiano R, cartesiano R. Tá? Então, em resumo, o que eu quero dizer é que vão ter finitos fatores possivelmente distintos do espaço. Aliás, o que eu coloquei estava pensando no exemplo anterior. Aqui vai ter que ser o próprio XNV mais 1. Aí aqui vai ser o espaço todo XNV mais 2. Aqui o XNV mais 3. Tá? Então, em resumo, os abertos básicos, tá? Os abertos básicos são apenas os produtos de abertos tais que, no máximo, infinitos fatores, eles são distintos do espaço todo. Tá legal? Então, isso é um pouco, isso difere do que a gente está acostumado em índices finitos, porque em índices finitos a gente já está automaticamente dentro de um ambiente onde a gente não precisa se preocupar, tá? Mas quando o conjunto de índices é infinito, isso faz diferença, tá? Então, abertos básicos são produtos de abertos de cada um dos espaços, só que em apenas finitas coordenadas, esses abertos não são o espaço todo, tá? Agora, o que eu posso falar? Uma coisa legal de fazer com a topologia produto é o seguinte. A gente está fazendo a topologia produto para produtos de espaços possivelmente distintos. Só que se... Isso até ficou meio que implícito no exemplo anterior. Se xi é igual a um certo espaço topológico x para tudo i, então, quando a gente faz esse produtório aqui, que é o conjunto das iuplas, cuja iésima coordenada pertence ao xi, isso é essencialmente o conjunto x elevado a i. Então, aqui a gente tem uma iupla, e aqui a gente tem uma função f de i em x. Se quiser, quem não quiser pensar nisso como sendo a mesma coisa, pode pensar nisso como sendo um isomorfismo em alguma categoria adequada, onde você está pegando, onde você pega essa iupla e manda na função f, que manda o iésimo carinho no o elemento i do conjunto i vai no xi da iupla, tá? E vice-versa. Então a gente pode pensar em quando
o xi é igual a um certo x para todo i, a gente tem o direito de pensar nisso. Aí a coisa começa a ficar um pouco mais interessante, porque quando a gente fez a topologia produto, não impusemos nenhum tipo de restrição ao conjunto I. Tá? Mas esse conjunto I poderia ser um espaço topológico. E aí a gente tem o direito de, em vez de considerar todas as funções que saem do I e vão para o X, a gente poderia considerar suas funções contínuas. Tá? Então, só por efeitos psicológicos, eu vou mudar as letras aqui, tá? Então, eu vou dar um corte. Tá? Então, o que a gente estava chamando de xi e de x, vamos chamar de yi e de y, tá? Então, se todos os yi's são o mesmo espaço topológico, então a gente pode considerar como sendo esse produto como sendo o conjunto das funções de i em y, mas aí a graça é que esse i pode ser um espaço topológico. Então, como é um espaço topológico, a gente vai chamar de i, a gente vai chamar de x. E aí a gente tem o direito de considerar não todas as funções de x em y, né, que seria isso aqui. Vou colocar assim. A gente não vai considerar mais todas as funções de x em y, mas a gente pode considerar, a gente tem o direito de considerar isso aqui, ó. A gente considera esse cara, o conjunto das funções contínuas de x em y, tá? O conjunto das f's que pertencem ao yx, tais que f é contínuo. E como isso aqui é um subconjunto do yx, que tem a topologia produto, a gente pode importar, a gente pode fazer esse C de XY herdar, né, a topologia produto desse ambiente maior aqui. Essa topologia, ela é frequentemente chamada, tá, quando a gente considera, quando consideramos, deixa eu colocar isso em outra lousa. Então, escrever aqui, quando o C de xy, o conjunto das funções contínuas de x em y, ele é munido da topologia herdada do produtório y, de x cópias de y com a topologia produto, é comum, pelo menos em topologia geral, denotar isso como sendo C P de xy. Tá? Esse P ele faz alusão ao fato de que, nesse contexto, essa topologia costuma ser chamada de topologia da convergência pontual. Por que topologia da convergência pontual? Em breve a gente vai descobrir. Bom, e aí por que eu estou falando desse exemplo? Tá? Porque aqui o que ocorre, eu não estou acertando fazer esse parênteses, tá feio. Em geral, quando a gente vê pela primeira vez essa topologia, um exercício bem típico é esse aqui. Exercício. É mostrar que quando a gente pega e faz isso aqui, CP. Aliás, vou colocar CP de R, cartesiano. CP de R. CP de XR, perdão. Quando a gente faz... Aliás, eu vou ser bem mais econômico. Vou escrever assim. Escrever estrelinha, que pega uma F aqui, uma G aqui, e manda na F estrelinha aqui. Onde estrelinha é ou a soma ou o produto usual. Tá? Então, um exercício comum
quando vê isso pela primeira vez, é mostrar que se você tem X no espaço topológico, pega a reta com a topologia usual, aí você bota a topologia da convergência pontual nesse espaço de funções aqui. Aí você monta a operação induzida, coordenada a coordenada, a soma usual de funções e o produto usual de funções. Você pode fazer isso porque R é um anel. Tá? Beleza. Então, um exercício típico é você montar isso aqui, mostrar que isso aqui é contínuo. Tá? Então, esse tipo de exercício, ele guarda tem duas coisas que tem que fazer quando esse exercício é passado. A primeira é que tem que mostrar que a operação está bem definida, então soma de funções contínuas é contínua e produto de funções contínuas é contínuo. E depois que isso é feito, mostrar que a operação em si, uma vez que está bem definida, ela é contínua. Mostrar que essa função é contínua. Por que eu estou falando disso? Porque, pelo menos eu e outras pessoas que eu conheço, não todas, mas algumas que eu conheço, quando tiveram que fazer isso pela primeira vez, fizeram como? Pegaram abertos básicos aqui no braço e fizeram a conta, tá? Só que isso não precisa ser feito, tá? Se a gente entendeu direitinho como funciona as propriedades da topologia produto, tá? Então, eu vou resolver isso aqui num contexto mais geral. Só que antes eu vou enunciar para vocês, eu não cheguei a enunciar isso, mas a propriedade universal do produto, tá? Isso aqui não é típico da topologia fraca em si, mas é uma propriedade do produto, que é assim. Então, imagina que a gente está no cenário seguinte. A gente tem um espaço topológico Z, tá? E aí, para cada J pertencente ao conjunto de índices I, a gente tem uma função GJ que sai do Z e vai no XJ, tal que essa função é contínua. Tá? Então, essa função aqui, ela é contínua. Então, se isso que acontece, a gente ainda tem, o Z está aqui, mas o produtório, o produto de todos os xis, ele também tem uma função contínua dele para cada, tá? São as projeções. O que a propriedade universal do produto diz é que, em certo sentido, o produto ele é ótimo nesse sentido. Que você vai ter uma única seta. Opa, eu vou conseguir fazer certinho. Vai ter uma única seta aqui, tal que esse diagrama comuta, ou seja, existe uma única seta que, por enquanto, eu vou xingar ela de φ. Existe uma única seta tal que esse diagrama comuta, ou seja, tal que quando a gente faz a composta da projeção com a φ, isso aqui dá para a gente a função GJ. Tá? E meio que não há... É um bom exercício verificar isso, porque essa φ, a gente não vai ter muita escolha em como fazer ela, porque ela vai ter que ser assim. Essa, essa ocorrência aqui, ela está exatamente descrevendo para a gente como vai ser a φ em cada uma das coordenadas aqui. Ela vai ser assim, GI de Z com I pertencente a I. Tá? Nota que ela vai ser contínua porque em cada coordenada ela está sendo uma função contínua. E vai ser única porque, bom, para
para uma função φ aqui, fazer esse diagrama comutar para todo J, a única alternativa é que em cada coordenada ela seja a própria GJ correspondente. Tá? É um bom exercício, tá? Aí essa função φ, em geral, a gente denota assim. Essa φ, eu gosto de denotar ela assim. GI para hipertencente aí. Tá? Então, a propriedade universal do produto, ela dá essa única seta para a gente. Aí, o que a gente vai fazer agora? Então, proposição. Então, seja um magma, né? Então, seja M um magma. O que é um magma? Um magma é um conjunto com uma operação binária. Só isso. Então, conjunto com operação binária. E suponha que M tem uma topologia que torna essa operação contínua. Essa operação aqui, né? Ela sai do M cartesiano e vai no M. Então, tornou essa operação contínua. Então, duas coisas acontecem. A primeira coisa, tá, é que se a gente definir essa operação aqui, eu vou chamar assim. E tá. Quem é X, né? Seja X. Aí no magma, tal. Então, sejam, né? Sejam. Tá. Enfim. No livro está bem escrito. Seja X um conjunto. Então, você tem um conjunto X, a gente pode montar essa operação aqui, ó. A gente pega a operação que faz mx cartesiano mx. Eu vou deixar o x um pouco mais estilizado para não confundir com o produto cartesiano. Pronto, escrevi. É muita notaçãozinha. Então, se a gente tem um conjunto M com uma operação binária, tal que esse M tem uma topologia que torna essa operação contínua, e aí a gente pega um conjunto X qualquer, a gente pode considerar o conjunto de todas as funções que saem de X e vão em M. Então, lembra que isso aqui é o conjunto de todas as funções. É o conjunto de todas as funções F, vou colocar assim, eu vou colocar um traço agora, F de X em M. Tá, o conjunto de todas as funções de X em M. A gente pode montar uma operação nesse conjunto de funções. Como? Bom, a gente pega uma função de X em M e uma outra função de X em M, e aí a gente associa nessa função aqui, que eu denotei por F estrela X de M, F estrela XG, como sendo a função que pega cada xzinho do x e manda exatamente na f de x operada pela operação estrela com a g de x. Tá legal? Então, essa é uma operação. Só que veja que a gente está no contexto onde M é um espaço topológico. Então, M sendo um espaço topológico, a gente pode considerar esse MX, esse M elevado a x, digamos assim, como espaço topológico, com a topologia produto. E aí agora a gente tem uma outra operação nesse espaço de funções, digamos.
E aí o que a gente torna-se pertinente agora, perguntar se isso aqui é contínuo ou não. E vai ser, tá? Então, a operação estrela x é contínua. Essa é a primeira coisa que a gente quer mostrar. Nota que isso vai generalizar o que eu falei que era o exercício clássico anterior. Mas eu já chego nessa parte. Então, a primeira coisa que a gente vai provar é isso. Segunda coisa é que se x, o x que a gente fixou lá, se x é espaço topológico, então, quando a gente faz f com essa operação induzida no espaço de funções, com uma outra função g de x em m. Então, isso aqui vai ser uma função contínua sempre que f e g também forem. Tá? Então, isso aqui vai generalizar o que a gente quer, por quê? Porque imagina que o m é a reta real com a soma. Tá? Exercício simples de cálculo 2, talvez. A soma é uma função contínua de R cartesiano R em R. Então, quando a gente pega o espaço das funções que saem de x e chegam em R, e bota a operação de soma de funções, isso vai ter que ser, essa operação vai ter que ser contínua, que era o que eu havia mencionado aqui. O item 2 diz o seguinte: se x é um espaço topológico, então, quando você pega duas funções contínuas e opera, o resultado dessa operação vai ser contínuo, desde que o m seja eu me perdi aqui porque caiu a conexão, mas então vejam que se a operação se a operação m é contínua e o x também é um espaço topológico, então quando você fizer a operação das funções do modo mais natural possível, coordenada a coordenada, o resultado dessa operação também vai ser uma função contínua. Tá? Então, se a gente troca, primeiro faz esse asterisco ser a soma e depois o produto, então, como soma e produto são contínuos, de R, quando vistos, quando interpretados em R, com a topologia usual, então a gente vai ter aquele exercício clássico, certo? Como corolário desse exercício aqui, tá? Só que para fazer esse aqui, a gente não vai usar nada de, pelo menos não explicitamente, a gente não vai usar a, a descrição dos abertos básicos daqui. Tá? A gente vai fazer só usando as propriedades da topologia produto. Tá? Então, primeiro, então vamos provar o item I. Então, para o item I, a gente vai começar fixando um x no x. Tá? Então, lembra que a gente quer provar que essa operação aqui é contínua. Pois bem, como a projeção desse cara aqui, certo? Que pega uma função e manda nisso aqui, é contínua, certo? Aqui pode confundir um pouco, mas quando a gente está no espaço de funções e interpreta ele como um produtório, a projeção na coordenada x
é a avaliação da função na coordenada x, porque lembrem-se que uma iupla corresponde à função que manda o i no xi, certo? Então, a, a, avaliação, a avaliação em i é a projeção em i, tá? É a mesma. E como a topologia produto é a menor que torna as projeções contínuas, então, em particular, isso aqui é uma função contínua. Tá legal? Tá, mas sendo uma função contínua, então, quando a gente faz essa função aqui, ó, px... Então, vou chamar ela de outro nome. Vou chamar ela de px. Essa função aqui, que pega uma função aqui e outra função aqui e manda nisso. Aliás, deixa eu escrever de outro jeito. Essa função ela é contínua porque em cada essa função ela tem duas coordenadas. Agora a gente vai usar a topologia produto em M cartesiano M, certo? Para que uma função de alguma coisa num produto seja contínua, é preciso que em cada uma das composições com as projeções seja contínua. Só que isso aqui é, é a F aplicada nessa projeção. E esse aqui é a G aplicada nessa projeção. Então, como cada uma dessas é contínua, pelo que a gente observou aqui, como a Px é contínua, essa Px também é contínua. Tá? Só que olha só que legal agora. A gente queria mostrar que essa operação aqui, estrela x, que sai de mx, cartesiano mx, e chega em mx, e que pega uma f e uma g, e manda nesse negócio aqui, a gente gostaria de mostrar que isso é uma função contínua. Só que, de novo, isso aqui é uma função saindo de um espaço topológico e chegando num produtório. Isso aqui é contínua. Então, essa função ela é contínua. C e somente C. Quando a gente fizer a projeção dela em cada uma das coordenadas do produto, isso for contínuo. Ou seja, C e somente C, quando a gente fizer isso aqui, x bola esse negócio, que daqui, certo? Porque a operação saiu daqui e veio para cá. Aí a projeção vai sair daqui e mandar no M. Então, C somente C. Opa, no M. Isso, tá. C somente C, essa função aqui foi contínua. Essa projeção. Mas vejam que isso aqui está fazendo o quê? Essa é a função que pega um F e um G, manda nessa função aqui e depois avalia em X. Então, vai ser isso. Só que essa correspondência aqui nada mais é do que pegar essa função aqui, ó, essa px que a gente tinha pego, certo? E
depois aplicar a própria operação. Então, vamos em câmera lenta. O que é essa correspondência? Essa correspondência está pegando um FG e está mandando num FX asterisco G de X. Então, nota que se eu pego esse cara que está saindo daqui e eu mando, cadê? Para M cartesiano M pela PX, a PX a gente já tinha visto que era contínua, tá? Eu escrevi, eu falei, mas não escrevi, então ela é contínua. É bom porque às vezes alguém usa a lousa depois, então isso aqui é contínuo, porque é contínuo em cada coordenada. Então, essa aqui é contínua. Só que quando a gente sai do M, cartesiano M, pegou esse carinha aqui, para chegar aqui, é só a gente aplicar a própria operação. Aliás, eu escrevi errado, né? Aqui, a gente vai mandar no fx-gx. E isso aqui mora em M cartesiano M. Aí daqui, para chegar aqui, nesse cara que mora em M, isso, agora está fazendo sentido. Para a gente sair daqui e chegar aqui, a gente usa operação. Só que essa operação é contínua por hipótese. E essa PX a gente provou que é contínua. Então, essa coisa aqui, essa composição, ela é uma composta de contínuas e, portanto, é contínua. Só que o x que a gente pegou é um x qualquer, tá? Isso aqui tem que acontecer para todo x. E a gente mostrou que acontece. Então, isso aqui, essa composição ser contínua para todo x equivale a dizer que a operação, que é o que a gente queria mostrar desde o começo, é contínua. Tá? Então, isso mata o item I. Então, vejam que o que a gente está usando... Eita, saiu do lugar. Então, o que a gente fez foi mostrar que o item I. A gente mostrou que a correspondência, que essa operação induzida no espaço de funções é contínua. A segunda parte... moto maldita. A segunda parte é mostrar que se x é um espaço topológico, então o resultado da operação entre duas funções contínuas vai ser contínuo, tá? E esse é parecido também, tá? Então, para provar o 2i, a gente simplesmente observa o seguinte: quando a gente tem, se a gente pega essa função aqui, f de x em m, e essa outra função aqui, g de x em m, e ambas são contínuas, então quando a gente pega a única função, aqui a gente vai usar a propriedade universal do produto cartesiano. Quando a gente vai para cá, ó, vai ter uma única função de x nesse produto cartesiano que comuta com tal que as projeções que vão tornar comutativo o diagrama. Tá? Deixa eu escrever de outro jeito. Talvez fique mais visual. Tá? A gente tem x aqui, aí aqui tem a f, aí aqui tem a g. Só que a gente também tem o m cartesiano m, com a primeira projeção, vou chamar de π0 nesse caso, e a outra projeção, π1. Tá? O que a propriedade universal diz é que tem uma única função do x no m cartesiano m que torna esse diagrama comutativo.
Ou seja, tal que quando você pega um xzinho e a função é denotada assim, manda esse xzinho por essa função aqui, e esse xzinho vai chegar nesse cara aqui, ó. A notação é bem boa nesse sentido. Aí, uma vez que você fez esse caminho, foi assim. Aí agora você aplicar essa projeção. Se você aplicar essa projeção, vai pegar a coordenada zero e vai mandar para cá. Mas a coordenada zero é o fx, que é o que faria aqui. Então, esse diagrama como tô. Então, assim, assado, foi assim. Mesma coisa desse lado. Assim, assado, assim. Então, como essas funções são contínuas, a propriedade universal diz que existe uma única função contínua, que a gente denota assim. Que torna o diagrama comutativo, mas essa função é contínua, então, registrando. Só que vejam, a gente está agora com x, do x a gente está indo para o m cartesiano m, e o que a gente quer mostrar é que essa função aqui, que sai do x e vai no m, ela é contínua. Mas lembra que essa função que sai de x e vai em m, ela pega um xzinho, cadê? Eu defini ela em algum lugar. Aqui, ela pega um xzinho e manda na operação do xzinho, só que aplicado com a f e com a g. Então, aqui, vejam que o xzinho está indo para o fx, g de x, por essa função fg, que é contínua. Como a gente quer chegar no m, o que a gente faz é simplesmente agora compor, mais uma vez, com a operação que é contínua por hipótese. Tá? E ela vai chegar onde a gente quer. Ela vai chegar bem aqui, quando a gente fizer essa composição. Porque a operação, ela pega os caras e opera, né? Então, ela vai pegar o primeiro cara, compor com esse. Só que isso aqui é justamente essa composição. É justamente o que a gente teria se tivesse feito x para m por meio da f operada com a g nessa operação no espaço de funções. Então, a gente expressou a função que a gente queria do item 2, essa função a gente expressou como uma composição de funções contínuas. Portanto, ela é contínua. Tá? E não usamos retângulos ou pré-imagens de coisas nenhuma explicitamente. Usamos só as propriedades da topologia produto. Tá legal? Bom, seguindo o material que eu estou escrevendo, aqui é onde a gente estava. Tá? Eu tinha mencionado que o próximo assunto seria convergência, só que a gente tem ainda, é um tema importante, falar de homeomorfismos, tá? Então o próximo vídeo vai ser isso. Vai ser um vídeo mais curto, tá? Mas eu lendo aqui, eu lembrei que tem uma aplicação bem bonitinha, isso aqui, que é a seguinte. Então, corolário, tá? Se a gente pega se P pertence a Rx, então se P é um polinômio, tá? Então, a função polinomial induzida por ele, então vamos, como que eu denoto isso? Então, P, eu podia chamar de avaliação, né? Mas enfim, P ponto, a função que sai de R em R e manda um alfa em P de alfa, então essa função é contínua, tá? Porque a gente viu que se a gente tem um magma topológico, se a gente tem um conjunto
munido de uma operação binária que é contínua. Então, quando a gente pega funções de um espaço topológico caindo nessa estrutura algébrica. Então, quando a gente faz as operações induzidas com essas funções, o resultado dessas operações vão dar funções contínuas se as funções originais forem contínuas. Tá? Então, como a gente tem que funções... Cadê? Então, como a gente sabe que funções constantes são contínuas e a função identidade é contínua, a gente sabe que coisas dessa forma aqui, a x, tá? Vamos pensar a função polinomial induzida por esse cara aqui, ela é contínua, tá? Porque é um produto de funções contínuas. A função polinomial induzida pelo polinômio x é essencialmente a função identidade em R, tá? Que é contínua. Então, essa é contínua, funções constantes são contínuas, então esse produto é. Só que se eu faço produto de funções contínuas, também dessa com outra, vai ser contínuo. Ou seja, coisas dessa forma vão ser contínuas. Finalmente, soma de funções contínuas é contínua. Porque a soma de números reais é contínua. Tá legal? Então, só para encerrar, observem que, assim, épsilons e deltas aqui, nisso, a gente usou, ou melhor, explicitamente não usamos, mas a gente usaria, tá? Eu assumi que isso era conhecido, só para mostrar que a função que sai de R cartesiano e chega em R, que manda o 1A, B, num A operado com B, é contínua. Aqui, nesse nível relativamente elementar, é que a gente usa épsilons e deltas para mostrar alguma continuidade. Tá? No caso aqui, estrela seria adição e multiplicação. Daí, quando vai para funções, a gente não precisa usar esses épsilons e deltas. A gente usa as propriedades da topologia produto. Tá legal? Bom, esse vídeo provavelmente ficou muito longo, então eu vou encerrar já. Falou, pessoal!